E o discurso do Estado paterno, né, de vou ajudar, é o discurso do Lula, é o discurso do Bolsonaro hoje, vou dar auxílio, vou aumentar daqui, vou aumentar dali, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. E esse discurso é um discurso sedutor, como é o discurso sedutor da esquerda, né? Romantizado, antissistema, e na verdade o que a gente tem é puro sistema. Você, como alguém que estuda isso há muito tempo, conseguiu achar um caminho para tornar esse discurso liberal mais tangível para esse eleitorado? Olha, Cláudio, eu acho que a conversa sempre começa fazendo a pergunta: a sua vida melhorou ou piorou nos últimos 10 anos? E a maioria das pessoas fala: minha vida piorou. Eu falei: como é que você acha? Você é masoquista? Você vai votar em governos que pioraram a tua vida? Porque o PT teve 16 anos na presidência da República. 16 anos. 16 anos aumentou a sua pobreza, ao invés de ter mais oportunidade para você empreender, para você tomar conta da sua vida, para você ser dono do seu nariz, do seu destino. Então, assim, quando você começa a mostrar para as pessoas, você fala: eu não tinha pensado nisso. Porque eu falo, o governo que tem que dar ajuda, como tem que dar mesmo, quando você tem 33 milhões de pessoas passando fome, na verdade é um governo que fracassou. Aliás, quanto mais ajudas tem que dar por causa de 33 milhões de brasileiros na miséria, significa que o seu governo foi um total fracasso. Você não pode dizer que isso é sucesso. Sucesso é uma economia crescendo 5%, 6%. As pessoas tendo problema de requalificação, recolocação profissional, porque todo mundo quer empregar, está cada um pagando um salário mais alto, está te oferecendo cada vez a oferta melhor. Isso seria uma política de sucesso, tá certo? Então, quando você começa a explicar para as pessoas, decodificar um pouco esse mito, e que a vida delas piorou, e vai continuar a piorar se a gente continuar insistindo nesse modelo errado, elas param para começar a falar: bom, mas então o que a gente tem que fazer? Bom, o que a gente tem que fazer é isso. Nós temos de empreender, nós temos de criar emprego, e para isso a economia precisa crescer, e a economia não vai crescer enquanto a gente tiver o que a gente chama de reserva de mercado. Aí eu dou um exemplo: você quer reserva de mercado? O seu celular custar 2 vezes mais caro do que você comprasse um celular nos Estados Unidos. Por quê? Porque isso é reserva de mercado. Faz com que o produto fique mais caro para o consumidor, faz com que você pague muito mais caro por qualquer bem e serviço, e além de tudo não é um produto de qualidade. Porque você vai lá fora, você compra um produto muito melhor do que aqui. Então você começa a explicar para as pessoas como que essas coisas afetam a vida dela no dia a dia. Você começa a explicar para as pessoas. Eu falei: gente, olha aqui, você paga a conta de luz elétrica no Brasil hoje, 40% é imposto. Em qualquer outro país, no máximo que você paga é 15%. Então, as pessoas começam a ver que é aquela história: elas trabalham de janeiro a maio para pagar imposto, e aí elas trabalham de maio a dezembro para contratar algum tipo de serviço privado para melhorar um pouco a vida dela. Então tem que pagar a escola do filho, tem que ter algum mini planinho de saúde, e quando ela vai ver no fim do ano não sobrou nada. Ela trabalhou a vida inteira ou para ter um mínimo de serviço privado de qualidade, e o resto para pagar imposto para sustentar essa máquina pública ineficiente, cara, em que juiz ganha 100 mil reais, em que tem penduricalhos, privilégios. É isso aí. Então é isso que você está fazendo. Você está trabalhando para sustentar privilégios, tanto do setor público quanto do setor privado. Porque, Cláudio, você e eu conhecemos vários falsos liberais, aqueles que falam: acredita em economia de mercado, é isso que o Brasil precisa. Aí pega o avião e vai para Brasília: olha, mas dá para defender aqui um subsídio para o meu setor, uma proteção aqui, não podemos deixar os chineses entrarem aqui, arruinar a nossa empresa nacional. Então, assim, esse é o Brasil. Mas o que é legal, Cláudio, que eu venho percebendo, é que tem uma mudança geracional importante. O que eu chamo da meninada de 20 anos, 30 anos, eles não querem saber de Estado mesmo, eles querem saber de empreender, criar o seu próprio negócio. Eu fui recentemente aqui em São Paulo, teve um encontro importante, a CUFA, a Central Única das Favelas, realizou uma Expo Favela, 800 expositores e empreendedores em favelas pelo Brasil inteiro. A economia movimenta 17 bilhões de reais. E uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva mostra que 70% dessas pessoas querem empreender, ou já empreendem, ou querem empreender, ou já empreenderam. Ou seja, é uma outra geração, uma outra cabeça. Essa turma não quer saber de auxílio de governo, assistencialismo estatal. O que eles querem é oportunidade. E eu conversava com os jovens e falei assim: mas qual é a coisa que você mais quer aí na sua comunidade? Ele falou: sabe o que eu quero?
um programa técnico para eu aprender a ser programador, porque é isso que está dando dinheiro, eu quero trabalhar com game. Então é outra cabeça. Ainda tem esse assistencialismo atrasado aí, mas é uma coisa assim, de gueto geracional e de gente mais velha. Então tem uma geração mais nova que eles estão com o nosso DNA aqui, e não importa a classe social. Então eu vejo com muita esperança esta nova geração que quer esse Brasil mais aberto para a economia global, que quer um Brasil mais liberal, que quer produzir, criar os seus negócios. Eu sei que você acabou de falar, a pessoa que vende bala no trânsito é um empreendedor como qualquer outro. A que tem o pequeno salão de beleza na favela é uma empreendedora como qualquer outro. Então nós temos de valorizar esse pequeno, médio comerciante, empresário, porque esses são, na verdade, os agentes transformadores do Brasil. Então, assim, eu aposto muito nessa mudança geracional. Você citou essa coisa de incentivar os pequenos e médios, e o Lula, que enriqueceu os grandes, né? Fez lá os gigantes nacionais, agora está adotando esse teu discurso. Já se apropriou do discurso liberal, né? É um falso liberal, para tentar convencer, porque já identificou nas pesquisas internas, nas pesquisas nos trackings, nas pesquisas de opinião, esse movimento que você falou. Agora, também a gente percebe, através dessas pesquisas, que o Lula tem muita presença nesse eleitorado jovem, né? Não é um contrassenso, não continua sendo um contrassenso isso? Olha, eu vou dizer uma coisa que é triste no Brasil. Essas pessoas ainda veem no Lula a esperança. Mas esperança do quê? É isso que a gente tem que estar explicando. Lula é a esperança da desesperança. Esse cara arruinou o Brasil, criou o maior escândalo de corrupção do país, aparelhou as instituições políticas desde o primeiro dia de governo, enquanto estava todo mundo ali comemorando aqueles meses iniciais de Palocci, olha, o Lula é um cara de mercado, ele já estava corrompendo as instituições políticas, como mostrou muito claramente o Mensalão. Então, assim, é um cara que ele vai corromper as instituições como ele sempre fez, ele não sabe outro jeito de fazer política. E é o que você falou, ele ficou olhando a pesquisa, agora fala bem de pequena empresa, dá certo, mas não é por convicção. Aí quando tem que enfrentar as brigas com o corporativismo público e privado, ele arrega, muda de direção, fala, não, agora calma aí, gente, não dá para brigar com os grandes. Então, assim, é essa falsidade que o Brasil precisa se livrar. E nós temos de livrar com o voto consciente. Portanto, o que eu venho dizendo para as pessoas, assim, olhem a história dos candidatos. Se um partido que teve 16 anos no poder só criou um Brasil menos competitivo, contribuiu para o aumento da miséria, contribuiu para quebrar os empreendedorismo no Brasil, porque era só campeão nacional, como você falou. Você acha que esse cara vai colocar o Brasil no caminho do crescimento, apoiar a economia de mercado, abrir as fronteiras do Brasil para o comércio internacional? É óbvio que não vai fazer. Então, nós temos aqui uma missão importante, Cláudio, é livrar as pessoas do auto-engano, porque se você ficar com esse auto-engano, nós vamos só produzir um país cada vez pior. Pior para nós e pior para os nossos filhos e netos.